Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa palestra sobre a genética do câncer. Eu me chamo Caroline Ferreira Capelli e vou falar um pouquinho para vocês sobre o câncer e a biologia genética que o envolve. Eu me chamo, então, Caroline Ferreira Capelli, eu sou farmacêutica, formada pela Universidade de Brasília, Faculdade de Ceilândia. Sou mestre em Ciências e Tecnologias em Saúde pela UNB. Sou aluna de doutorado pelo mesmo programa, especialista em análises clínicas e farmácia clínica. Além também sou aluna de especialização em farmacologia. Bom, então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre o câncer. Então, eu pergunto para vocês, o que é o câncer? O câncer, segundo dados do INCA e de alguns autores, ele é um grupo de mais de 100 doenças. E ele pode invadir diferentes tecidos e órgãos do corpo, com o crescimento agressivo de suas células ou simplesmente na sua forma devagar. Ele é uma doença, então, multifatorial. Por quê? Porque ele envolve diferentes fatores, tanto fator genético, quanto fatores ambientais, como fatores químicos, radiações, como por exemplo. Então, o câncer, normalmente no nosso organismo, as nossas células normais, elas se aglomeram formando um tecido que eles vão se aglomerar e formar o nosso órgão. No câncer, ocorre mais ou menos da mesma forma, só que o agente cancerígeno ele está infiltrado na célula. Então, a célula ela vai começar a se dividir junto com esse agente cancerígeno dentro dela, e assim vai formar tecidos infiltrados e órgãos, e vai afetar órgãos no nosso organismo. Algumas curiosidades, então, sobre o câncer. O câncer, ele é a segunda causa de morte no mundo e mais de 70% das mortes, elas ocorrem em países de baixa e média renda. Então, entra aqui uma questão também de políticas públicas, né? Ou também da questão de que muitos pacientes, eles não estão procurando o tratamento adequado. Seja talvez por uma falta de informação ou porque também não quer procurar esse tipo de tratamento, sendo que o próprio país, o próprio governo, disponibiliza meios. Além disso, um terço das mortes está ligado a riscos comportamentais e alimentares. Então, está ligado com o sedentarismo, com o uso de tabaco, álcool e outras drogas. Além também de uma alimentação desregrada. No Brasil, estima-se que a ocorrência de 625 mil novos casos de câncer para cada ano. Essa é uma informação do INCA, onde eles fazem uma análise de biênio, de 2 em 2 anos. Então, essa informação que eles acreditam vai ocorrer nos anos de 2020 a 2022. Além disso, é de destaque que o câncer, né, os tipos de câncer que estão em altos índices, é um câncer ligado ao sistema respiratório, além de câncer de mama e câncer de próstata. Então, agora eu pergunto, como é que surge o câncer, né? Os cânceres, eles surgem quando há a mutação de genes cruciais. Mas então, o que seria mutação? Há vários tipos de mutação, seja na mudança na sequência de nucleotídeo ou no arranjo do DNA. Então, nós temos a nossa fita de DNA, a nossa dupla fita, né, de forma normal. E aí pode ocorrer mudanças na fita. Uma das mudanças pode ser a substituição de bases, que a gente chama de SNP, onde há uma troca de uma letra por outra. Há também a deleção de um par de bases ou a inserção de um par de bases. Então, esses três tipos de mudanças são mutações, são também conhecidas como mutações. Mas há também outras formas. A mutação ela pode ocorrer por erros na duplicação do DNA, então no ciclo celular, e também ela pode ser induzida por mutágenos, que seria mutágenos químicos, como o benzeno, ou mutágenos físicos, como a luz ultravioleta.
Então, alguns vírus, agentes químicos, radiações de raio-x, luz ultravioleta, elas podem levar a mutações no nosso DNA e assim levar a possíveis cânceres, certo? Então, será que nós podemos ser mutantes, né? Já que ocorrem essas mutações? Bom, pessoal, não, mas quem dera, né? Continuando, então, como eu disse anteriormente, o câncer ele surge quando há mutação de genes cruciais. E essas mutações, elas podem causar erros em processos bioquímicos e levar, sim, à proliferação desregulada das células. E sem essa regulação, as células cancerosas, elas vão se dividir loucamente e vão acumular umas sobre as outras e formar, assim, um tumor, certo? Então, para que seja considerado um câncer, o tumor ele deve ser maligno, porque existem tumores benignos, certo? Então, tumor, segundo a literatura, ela é vista como uma neoplasia. Ela é um crescimento anormal de células no tecido. Então, a presença de um tumor não significa que é um câncer. Vai depender, então, da classificação. Então, quando eu tenho a multiplicação descontrolada de células, vai se ter um acúmulo dessas células e vai se então ter o que nós classificamos como tumor. Esse tumor, ele pode ser benigno, mas também pode ser maligno. O benigno, ele tá todo na sua cúpulazinha, bonitinho, formadinho lá. Já o maligno, ele lembra muito muitas características do caranguejo. Então, ele se infiltra em outros tecidos, certo? Então, o tumor maligno, ele é conhecido como câncer, ok? Então, quais são as características dos tumores? O tumor benigno, ele tem um crescimento não controlado e ele é restrito a uma única região do corpo humano. Enquanto que no tumor maligno, que seria o câncer, há um crescimento também não controlado, mas as células cancerosas, elas podem se desprender de um tumor e invadir tecidos adjacentes. Então, uma das principais características do tumor maligno, do câncer, é essa de poder se disseminar em outros locais, outros tecidos. Então, isso é conhecido como metástase, que é a mudança de estado. Ela sair de um tecido e também invadir outro tecido. Tá? Então, é uma das principais características do tumor, que é conhecido do tumor maligno, que é o câncer, correto? Então, quais seriam as diferenças, então, de uma célula normal para uma célula cancerosa? Na célula cancerosa, vai ter uma proliferação descontrolada, eles vão produzir rapidamente, uma diferenciação, ou seja, eles vão ter uma função, poder de invasão, vão poder invadir outros tecidos, como eu disse, seria a metástase, e perda da função. Ela vai fazer com que a célula perda a sua função original. Então, aquele tecido ele já não vai exercer aquela função que ele exercia tão bem quando ele estiver contaminado, né, com um tumor maligno. E quais são, então, as principais formas, né, de câncer? Existem os sarcomas, que são cânceres que estão em ossos, músculos e tecido conjuntivo. O carcinoma, que é já no tecido epitelial, na nossa pele. E as malignidades hematopoéticas e linfóides, como leucemias e linfomas, ok? Então, já que eu dei toda essa pincelada, né, sobre a câncer, bem, vamos agora falar um pouquinho sobre a genética do câncer. Como a genética influencia o desenvolvimento dessa doença?
Então, como a gente já viu, as células normais, elas se aglomeram para formar tecidos e órgãos. Nós sabemos também, quando estudamos no início da faculdade, né, a questão da divisão celular. As nossas células, elas crescem, reproduzem e morrem. Essa é a sequência natural de uma célula, é a sequência natural da vida de todo mundo. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. A mesma coisa na célula. Então, a célula, ela sofre a divisão celular. E na divisão celular, alguns agentes carcinogênicos, eles podem atuar e assim vão mutar essa célula, ou seja, eles vão alterar o material genético dessa célula. E alterar esse material genético, essa célula vai começar a se dividir e vai se dividir de uma maneira descontrolada e assim ela vai formar um tumor que vai invadir tecidos e órgãos, ok? Então, falando um pouquinho do nosso ciclo celular, o ciclo celular ele é responsável pelo crescimento, pela síntese do DNA e a replicação. Então, o ciclo celular ele é formado por praticamente duas fases. A intérfase, que é formado pelo G1, o S e o G2, e a fase de divisão, que é sinalizada aqui pela letra M, que seria a mitose. Então, na intérfase, a organização celular ela está em constante atividade, mas não é nesse período que a célula está se dividindo. Então, no período G1, ela começa a crescer, a se diferenciar e a produzir. Então, vai ter um crescimento e produção de RNA. Depois, então, vem a fase S, que aí começa a questão da duplicação do material genético. E, por fim, a fase G2, que começa a questão da síntese proteica. São formações de substâncias que vão contribuir na formação das novas células. Após essas três fases, né, da intérfase, entra-se então o período M, que é o período da mitose, onde ocorre então a devida divisão celular. Um outro quesito importante de mostrar para vocês é os pontos de checagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas pontos de checagem são enzimas específicas que vão detectar anormalidades das células. Então, se uma célula saiu do período G1 para o S com algum defeito, a enzima nesse ponto de checagem vai verificar e aí ela vai promover a autodestruição dessa célula. Então, os pontos de checagem são formas de verificar se a produção está sendo feita de forma adequada. Caso não esteja, ela vai para a apoptose. Então, acho que vocês já podem começar a imaginar onde a questão onde os genes, né, os genes do câncer, eles podem atuar, né? Eles podem atuar tanto no ciclo celular, mas eles também podem atuar nesses pontos de checagem, né? Driblando essas enzimas e assim permitindo com que essas células defeituosas elas continuem o seu processo, se desenvolvam totalmente e assim elas vão produzir de forma descontrolada e invadir outros tecidos, certo? Então, mutações carcinogênicas, elas podem afetar os genes que controlam o nascimento celular, o desenvolvimento celular, que seria o ciclo celular, driblando, por exemplo, os pontos de checagem, e genes que controlam a morte celular, a apoptose, correto? Então, existem algumas categorias de genes. A primeira categoria, então, são os proto-oncogenes.
Os proto-oncogenes são genes do nosso genoma humano mesmo, que apresentam diferentes funções biológicas que estão ligadas com a proliferação, com a diferenciação e a sobrevivência celular. Então, mutações em proto-oncogenes geram oncogenes. O que seria, então, oncogenes? Oncogenes são gerados por mutações espontâneas, seja pela ação de um retrovírus, ou uma amplificação gênica, ou uma translocação de segmentos específicos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. E isso gera proteínas defeituosas, que são chamadas de oncoproteínas, e assim elas vão perder a sua função natural. Então, aí, por perder a sua função natural, elas vão então promover uma proliferação celular desregulada. Então, o proto-oncogene é o que a gente tem. O oncogene é a mutação desse proto-oncogene, alguma alteração, que vai levar a uma proliferação celular desregulada, a um tumor. E, por fim, o gene supressor de tumor, que é conhecido também como anti-oncogenes. Eles vão controlar esse mecanismo de proliferação celular desregulada ou apoptose. Então, eles estão envolvidos com o controle do desenvolvimento de tumores. Então, a sua função normal é inibir eventos que direcionam para o desenvolvimento de um tumor, para o desenvolvimento de um câncer, ok? Então, os oncogenes, eles vêm de uma classe de genes celulares normais, conhecidos como proto-oncogenes, que é o do nosso organismo. Eles em geral, eles se devem a mutações de ganho de função que vão facilitar a transformação em câncer. Então, vamos imaginar um carro. Quando você está dirigindo um carro e o pedal desse carro, do acelerador, ele está funcionando normalmente. Sem nenhum problema, você está acelerando. Então, nesse caso, eu tenho um próton-oncogênio, ou seja, a situação ela está normal, a situação está regular. Quando eu tenho algum problema nesse pedal e esse carro ele não consegue parar de acelerar, ele só acelera. Então, nessa ocasião, eu tenho um oncogene, ou seja, a mutação que está promovendo uma proliferação desregulada. Então, isso seria um oncogene. O oncogene, então, a primeira evidência dessa categoria de gene foi através de oncogenes virais, no qual eles verificaram que genes endógenos, nossos genes, podem provocar câncer em seres vertebrados, pois eles sofrem alguma mutação no processo de replicação através do ciclo de vida de um retrovírus. Então, o resultado da pesquisa deles foi que um oncogene viral pode ser um oncogene celular. E isso é demonstrado que onde no ciclo do retrovírus, os genes sofrem mutação através do processo de replicação predisposto na vida de um retrovírus. E aí surge a ideia de que o oncogene nos seres humanos, ele foi mutado por um vírus. Então, é isso que vem essa ideia de que proto-oncogenes podem ser, viram oncogenes e foram através dessa ideia da questão do ciclo celular de um retrovírus. Então, essa foi a primeira ideia, através de um estudo que eles verificaram essa questão. Aqui, então, eu quero mostrar para vocês que, através de vírus, né, de genes de vírus, através do DNA de vírus, vários oncogenes, eles são formados e que causam certas doenças em humanos. Por exemplo, no papilovírus, né, o papilomavírus HPV 18, isso. Então,
ele gerou o oncogene E6 e E7, que gera câncer cervical em humanos. Outros também, o Epstein vírus Barr, o HTLV1, HTLV2, o HIV. Então, alterações através de retrovírus, do vírus, gera alguns tipos de doenças em humanos. Então, falando nisso, vamos falar um pouquinho dos mecanismos que estão envolvidos nessa questão dos oncogenes. Um primeiro mecanismo que é descrito é a deleção de um nucleotídeo ou a mutação de um ponto específico na sequência do DNA. Então, ele vai fazer com que a sua proteína exerça sua atividade de uma forma anormal, mas ela ainda continua em suas quantidades normais. Então, não se aumentou a quantidade da proteína, só vai alterar a sua função. Então, eu tenho aqui uma proteína que ela é chamada proteína Ras. A Ras, ela é uma proteína que ela está muito envolvida com a divisão celular. Então, em uma situação, quando há um sinal intracelular, a proteína que está inativa, ela tem ligada a ela o GDP. Com o sinal extracelular, GDP é transformado em GTP. Então, essa proteína, ela se torna ativa. E com ela ativa, vai ser induzido a divisão celular, certo? Isso é uma situação normal. Com uma mutação de glicina por valina na posição 12, com o sinal extracelular, o GTP, ele nunca mais vai se tornar GDP. Então, a proteína sempre vai estar ativa. Ela nunca vai ficar mais inativa. Então, essa mutação, ela impede a hidrólise de GTP. Ela não se torna mais GDP. Com isso, vai-se, então, haver a divisão celular de várias formas, de maneira descontrolada, certo? Então, ele vai fazer com que essa proteína, ela vai continuar ali nas suas quantidades normais, mas a sua função, ela vai estar desregulada, ou seja, ela vai permitir uma maior divisão ainda devido a uma mutação, certo? Um outro mecanismo é o rearranjo cromossômico, ou seja, a troca de pedaços de um cromossomo, que vai fazer com que uma proteína seja expressa em alta quantidade ou vai fazer com que uma nova proteína exista. Então, nós temos aqui um exemplo bem clássico, é a leucemia mieloide crônica, que ocorre no cromossomo Filadélfia, que é o cromossomo 22. Então, um novo oncogene, ele é formado através de pontos de quebra, onde se há uma quebra do CABL, ou seja, do ABL, com o BCR, em que eles vão formar juntos o cromossomo Filadélfia. Então, esse novo oncogene, ele codifica uma tirosina quinase, em que ele vai ativar proteínas que estão ligadas à divisão celular. Então, maior será a divisão celular e o crescimento celular descontrolado, certo? Que são características de tumores, correto? Aqui, então, novamente, eu trago para vocês que alterações, alguns genes, alguns oncogenes, levam a alterações de função que vai gerar alguns tipos de câncer. Por exemplo, o BRAF, que ele vai alterar a sinalização intracelular e vai gerar um melanoma. O ER2, que ele vai alterar a questão do receptor de fator de crescimento e gerar algum câncer de mama, e por assim vai. Então, muitas pessoas, elas vivem um bom tempo sem desenvolver tumores. A explicação é de que a mutação de cada oncogene por si só raramente é incapaz de induzir um estado canceroso. Entretanto,
quando há mutação de vários diferentes genes reguladores do crescimento, a célula não é capaz de compensar seus efeitos separados. O crescimento torna-se desregulado e surge o câncer. Em muitos tumores, pelo menos, uma dessas mutações prejudiciais está em um oncogene celular. Assim, esse grupo de oncogenes tem um papel importante na etiologia do câncer humano. Então, mutações em nosso organismo é algo que acontece. Mas não significa dizer que porque eu tenho uma mutação que significa que eu vou ter um câncer. Não é assim. É preciso de várias mutações, diferentes genes reguladores, para poder desenvolver um tipo de câncer. Porque é aí que o organismo não consegue controlar essa descompensação que aquela mutação está causando. Além disso, nós sempre devemos levar em consideração que quando nós falamos de doenças que envolvem alguma base genética, fatores ambientais, eles influenciam bastante nessa doença. Então, não basta apenas ter a alteração genética, tem que ter também algum fator ambiental para aquela doença ela poder despertar no nosso organismo, certo? Então, nós percebemos que a genética ela tem um papel muito importante na etiologia do câncer, mas também fatores ambientais possuem também esse papel. Bom, então eu falei agora um pouquinho dos oncogenes, mostrei alguns mecanismos, e agora eu vou falar um pouquinho do gene supressor tumoral. São genes normais, que eles vão retardar essa divisão celular, reparar danos do DNA, ou indicam quando as células devem sofrer algum tipo de apoptose. Então, quando há uma mutação, não há uma limitação do crescimento celular. Quando esse gene também está mutado, há um crescimento celular desregulado. Então, aqui nos oncogenes, nós estávamos pensando na questão do carro, na aceleração. Agora, nós vamos pensar no freio. Em uma situação normal, quando o seu freio está funcionando normalmente, você consegue controlar o carro. Então, vai ter um crescimento celular controlado. Agora, quando o seu freio está com algum tipo de defeito, há um crescimento celular descontrolado. Então, o carro não consegue frear, então ele continua acelerando rapidamente. Então, o crescimento celular ele vai continuar. A célula vai continuar a se desenvolver e a produzir. Então, vai formar tumores, né, que vão invadir os tecidos. Um gene que a gente pode destacar muito bem sobre esse tipo de oncogene ou de gene supressor é a P53. A P53 ela é um gene conhecido como o guardião do genoma. Por quê? Bom, porque como vocês podem ver, ele possui diferentes funções. Ele atua no atrito telomérico, na disfunção ribossomal, atua na questão do dano do DNA, em hipóxia, diminuição de nutrientes, na questão do estresse oxidativo. Então, o P53 ele tem diferentes funções, seja metabolismo, reparo de DNA, apoptose, autofagia, senescência, angiogênese. Então, ele é um gene que atua em tudo, certo? Então, ele é o guardião do genoma. A sua função, então, é promover uma transcrição, impedir que células danificadas continuem no ciclo celular, além de também ter um papel importante na apoptose. Então, uma célula normal, quando ela sofre algum dano no DNA, vai haver uma resposta a esse dano que vai ser feita pela P53. A P53 ela pode fazer dois caminhos. Ou ela pode reparar esse dano através de algumas proteínas, ou ela pode
promover uma apoptose, quando o dano é irreparável, através de outras proteínas. Então, ela tem a sua função de promover a apoptose ou não, certo? Então, mutações no gene P53, elas são consideradas alterações genéticas mais frequentes nos tumores malignos humanos, sendo que ocorrem mais ou menos 60% das neoplasias. E estudos têm, então, associado a mutação desse gene com alguns tipos de cânceres e tumores, como adenocarcinoma de esôfago e tumor anaplásico da tireoide. Então, aqui novamente eu trago alguns genes de supressores de tumor que têm as suas funções e aí geram algum tipo de câncer. Por exemplo, o RB, que ele regula a divisão celular, então pode gerar um tipo de câncer como a retinoblastoma. E assim vai, né? Então, alguns genes, genes supressores de tumor, quando tem a sua função desregulada, né, ou sofre algum tipo de mutação, eles geram algum tipo de câncer em nós humanos. Bom, um outro assunto que eu acho muito interessante de trazer que é outra forma de instabilidade da célula, é os telômeros. Os telômeros, ele foi descoberto pela bióloga Elizabeth Blackman, e que foi ganhadora, né, de prêmio Nobel em 2009 por causa da descoberta. E ela estava então tentando explicar o que era um telômero. E eu acho as palavras delas maravilhosas para o que ela vai dar de explicação. Ela diz bem assim: se você tem um par de sapatos com cadastro, vai perceber que no fim deste cadastro há um acabamento de plástico ou metal para protegê-lo, para que não se desgaste rapidamente. Pois imagine o cadastro sendo um cromossomo, que carrega a nossa informação genética. E o telômero é essa pontinha que serve de proteção. Quando se desgasta, o material genético fica desprotegido e as células não podem se renovar apropriadamente. Então, telômero são estruturas constituídas por fileiras repetitivas de proteína e DNA não codificante que formam as extremidades, né, a pontinha do nosso cromossomo. Então, sua principal função do telômero é impedir com que haja um desgaste desse material genético e que ele tenha uma estabilidade, né, na estrutura do cromossomo. Então, essas pontinhas, né, os telômeros, eles vão limitar, então, o número de divisão celular. Então, eles implicam no envelhecimento. Quando chega no número limite que eles determinam para aquela célula se dividir, a célula se envelhece, né? Ocorre a senescência da célula e ela sofre a apoptose. Então, cada vez que a célula ela se divide, esses telômeros, né, essa ponta do cromossomo, ele vai sendo diminuído. E aí eles não se regeneram e aí chega um ponto que não permite mais com que o cromossomo se replique de forma correta. E aí acaba perdendo a sua capacidade de divisão, seja total ou parcial, certo? Então, aqui eu tenho o nosso cromossomo humano, e essas pontinhas, né, em azul, são os telômeros. Então, a cada vez que a nossa célula vai se dividindo, sofrendo um processo de divisão celular, esse telômero, ele é encurtado. E quando ele acaba totalmente, significa dizer que aquela célula ela não deve ser mais dividida e que ela já está sofrendo a senescência, como é mostrado aqui nessa imagem, onde um telômero, né, com a presença de muito telômero, o nosso cromossomo está jovem, enquanto que pouquíssimo telômero, né, significa que o nosso cromossomo já está em senescência e já deve estar para sofrer a apoptose. E isso tem até e nessa questão, eu acredito que tem até um filme que mostra a questão que teve
que falavam que uma enzima, né, que é essa enzima, que ela está envolvida com o telômero, que é a telomerase, que ela é a fonte da juventude. Porque essa enzima, quando ela foi descoberta, ela vai resolver essa questão do telômero. Ou seja, ela vai impedir com que esse cromossomo sofra a apoptose, certo? Então, a maioria dessas células, né, que são germinativas e tumorais, que têm atividade extensa, essa enzima ela vai proporcionar uma manutenção no tamanho desse telômero. Então, com a perda do telômero, com essa enzima da telomerase, a célula ela vai sofrer mutação e assim ela não vai sofrer apoptose, ela vai continuar o seu crescimento. Então, eles acharam que essa enzima, ela poderia ser, então, a fonte da juventude. Bom, agora eu queria passar um videozinho para vocês, que é um vídeo que exemplifica bem tudo que eu trouxe aqui sobre o câncer e a biologia do câncer, a base genética do câncer. É um videozinho bem legal. Eu vou passar um pouquinho para vocês agora.
Bom, pessoal, então, esse é o videozinho, eu acho bem legal. Eu sei que ele mostra um pouquinho a mais, né, do que eu trouxe, mas eu acho interessante assistir ele todo, porque ele resume basicamente o que a gente precisa saber, né? Eu acho bem interessante, principalmente a parte que ele traz sobre a biologia do câncer, né? Então, eu me despeço agora de vocês, agradeço a atenção de todos e deixo aqui o meu contato, né, para quem quiser entrar em contato, para tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Sobre essa questão da biologia do câncer, eu faço parte de um grupo de patologia molecular na Universidade de Brasília, em que nós trabalhamos com câncer, né? Nós trabalhamos com câncer de tireoide e câncer de boca, se não me engano. E lá nós trabalhamos com alguns genes, né? Já fizemos cruzamentos, como por exemplo a P53. Então, nós temos alguns trabalhos publicados na área já. E caso vocês tenham interesse, então, em trabalhar nessa área de biologia, de genética e câncer, podem entrar em contato comigo, que eu vou direcionar vocês direitinho para o grupo, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos, a atenção e muito obrigada.